divórcio na Bíblia e a reconstrução em Deus. Deus, ele traz esperança após a quebra. Como a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Mas a Bíblia diz, porque o Senhor de Israel diz que odeia o repúdio, que odeia o divórcio. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Malaquias 2,16. Então, o divórcio é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode passar, pode enfrentar, porque não era aquilo que ele desejava, não é aquilo que ele esperava, não é aquilo que ele sonhava. Então, é uma quebra de sonho, é a fragmentação da família, é o fim das esperanças, dos sonhos, dos planos. Então, ele é muito frustrante para a pessoa. Embora Deus ele odeie o divórcio, por conhecer a dor que causa, e ele não odeia os divorciados, pois Deus ele fez cada um como criatura sua. Pelo contrário, Deus, em seu coração, ele se compadece daqueles que passam por essa experiência, por essa dor, porque não era o que Deus tinha planejado. E é uma experiência devastadora. Mas a graça de Deus oferece cura, oferece reconstrução, restauração aos corações, às mentes e às emoções. A Bíblia não apenas aborda o divórcio com realismo, mas também ela oferece esperança sobrenatural. É a própria mão de Deus ajudando aqueles que precisam recomeçar. A Bíblia ela reconhece que Deus ele fez o casamento para durar, mas Deus também sabe a dor do divórcio, e por isso Deus, ele sabe que aqueles que clamam estão esperando um recomeço em Deus, e Deus, ele acolhe, ele restaura, ele faz você enfrentar essa situação dolorosa, te proporcionando uma nova jornada, com a mão de Deus, com a identidade, o amor de Deus ali te socorrendo. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então o divórcio é um tema difícil para a fé cristã. A Bíblia apresenta o casamento como um pacto sagrado, idealizado por Deus antes mesmo da criação do mundo, para ser duradouro, para ser bênção, para Deus ser o cordão de 3 dobras. Então Deus reconhece que também o mundo é marcado pelo pecado, por rupturas acontecem. Deus ele odeia o divórcio, está lá em Malaquias 2,16. Deus odeia o repúdio, mas ele oferece graça, oferece misericórdia e esperança e restauração àqueles que passam por essa dor da separação. Deus ele quer se tornar a fonte dessa pessoa, para que ela recomece, para que ela reconstrua a vida, para que ela tenha propósito, dignidade, confiança, identidade em Deus, sabendo que ela é filha e filho do Deus Altíssimo, e que o que Deus projetou para você não acabou. Como a Bíblia trata o divórcio? A Bíblia ela diz que existe esperança para quem passou por essa dor, porque Deus ele faz nova todas as coisas. A Bíblia defende o casamento como o plano de Deus. O que Deus uniu não separa em um homem, mas Deus sabe que isso acontecia desde a lei de Moisés, e sabe que o mundo é pecaminoso. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos iam se dar a casamento e ia haver muitos divórcios. Então o que acontece? As pessoas elas vão perdendo aquela característica de Deus, aquilo que Deus planejou. Elas às vezes esquecem de chamar Deus para o casamento. Mas Jesus, ele ressalta que mesmo em meio a essa dor e por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu o divórcio para algumas situações. E Deus, ele entende esse sofrimento, mesmo e ao mesmo tempo ele apoia a reconciliação, o perdão, a transformação. Mas o ser humano é duro de coração e muitas das vezes ele não entende. Então, mesmo diante do fim do casamento, o amor de Deus ele permanece inabalável, porque é Deus amando a pessoa. Muitos personagens bíblicos viveram rupturas e falhas, mas encontraram em Deus a restauração.